Agora, 3 horas e 56 minutos. Agora sim a gente vai falar de São Paulo, porque no final de junho ocorreu o lançamento de uma ação habitacional em São Paulo, na favela do Moinho. É no centro ali de São Paulo, Santa Cecília. A iniciativa busca realocar cerca de 900 famílias que vivem na área. Quando desocupado, o local, que pertence à União, deve ser transformado em um parque. E o nosso colunista Mário Sabino fala na sua coluna de hoje sobre a desocupação da favela do Moinho. Ele já está conectado para falar conosco sobre o assunto. Muito boa tarde, Sabino. Boa tarde, Natália, tudo bem? Tudo certo. Sabino, é outra novela, né, aqui para a política, até que brasileira, porque isso sempre vira pauta, né, sempre de discussão nacional, o que fazer com essa região aí tão complexa do centro de São Paulo. Todos os prefeitos, governadores tentam melhorar essa região, fazer alguma coisa com ela, mas é sempre difícil, né? Esta favela, ela fica nos Campos Elíseos, né, que é uma região entre as mais degradadas do degradado centro de São Paulo, né? Ali perto, o governo do estado está construindo seu novo centro administrativo, né, que é para atrair justamente comércio, moradia, enfim, vida, né, para essa região do centro, na tentativa de reabilitá-la. E ali perto está a Cracolândia, né? Essa favela do Moinho é um espanto, porque ela parece uma favela da década de 60, 70, quando as favelas eram muito mais pobres e miseráveis do que as favelas do que as favelas de hoje, digamos assim, as favelas que foram sofrendo bem ou mal algum tipo de urbanização, casas em alvenaria e tudo mais. É uma favela muito degradante para quem mora lá e que é usada pela facção criminosa, o PCC, como entreposto de drogas para a Cracolândia. Então, com a transformação dessa favela em parque, o governo de São Paulo espera integrar essa área a esse centro administrativo de alguma forma e, ao mesmo tempo, dar um golpe final, né, na famosa Cracolândia de São Paulo. Só que o PCC, além de usar essa área como entreposto de drogas, líderes seus têm, digamos assim, interesses imobiliários nessa área, né? Um deles, o tal do Léo do Moinho, tem entre 40 e 80 casas que ele aluga, né? Eu estou chamando de casa, obviamente, numa espécie de licença poética, né? Tem um outro lá também, o tal de Kanashiro, que tem 9, ou tinha até recentemente, 9 casas, e uma delas ainda é usada como bar. E há outros latifundiários, digamos assim, nessa área que não estão nem um pouco interessados, né, por esses vários motivos, em que essa área seja transformada em parque. E estão, obviamente, né, empreendendo uma sabotagem, né, da ação do governo do Estado, que já transferiu mais de 400 famílias, de um total de 900, né, para apartamentos que estão sendo fortemente subsidiados pelo governo de São Paulo. E também pelo governo federal. Onde é que o governo federal entra aí? O governo federal é dono do terreno e vinha assistindo impotente, né, a essa ação, que sem dúvida poderá render frutos eleitorais ao Tarcísio de Freitas, que deverá ser, se tudo caminhar como se imagina, o principal adversário do Lula em 2026, na disputa pela presidência da República. Muito bem. Nessa desocupação que o governo do Estado vinha fazendo, o senhor PCC, né? O senhor PCC, vamos personalizar a facção criminosa. O senhor PCC resolveu bancar uma resistência popular, né,
é o velho golpe da resistência popular, né, a ação governamental. E o governo do Estado caiu no logro, né, e resolver a coisa à base dos métodos do Guilherme Derrite. Mandou lá uma força policial e, obviamente, isso acabou em confusão. Foi a deixa para que o governo federal, né, dissesse não vou ceder o terreno, a menos que não haja mais violência policial. Né? Bom, e aí entrou em tratativas com o governo estadual e acabou entrando na história, né? Resolveu, resolveu se apropriar um pouco desse quinhão eleitoral a ser rendido pela transformação da favela em parque, né? Subsidiando também uma proporção ainda maior de dinheiro os apartamentos para os quais as famílias serão encaminhadas. Bom, o Lula, a coisa estava no plano, ainda está no acordo verbal. O Lula veio no final do mês passado aqui a São Paulo para ir à tal da favela, né, favela do Moinho, para faturar eleitoralmente. Né? O Tarcísio não foi, né, nesse evento organizado, agora se sabe, pelo Metrópolis, com a ajuda, né, graças à ajuda de uma ONG ligada ao PCC, né, e o Lula ali fez aquela discurseira, fez a sua cena toda, só que a ministra Esther Dweck, né, resolveu publicar uma portaria dizendo que não se poderia derrubar as casas desocupadas, né, já desocupadas, porque isso poderia afetar a estrutura das outras. E, ao mesmo tempo, o governo federal exigiu que o governo Tarcísio apresentasse um plano executivo, praticamente em detalhes, da transformação da área em parque. Só que é impossível fazer esse plano enquanto houver construções no terreno, que é preciso fazer um levantamento topográfico e de solo, né? Então a coisa está nesse impasse, e quem ganha nessa história é o PCC, que continua a ter as suas casas ali, uma boa parte delas alugada, e não quer sair dessa área, né? Também terá um bom tempo para encontrar eventuais laranjas, né, para que possam ocupar os apartamentos que serão subvencionados, que serão subsidiados para as famílias moradoras, né? E, e quem perde? Quem perde são os moradores dessa favela, né, que poderiam agora rapidamente ser encaminhados para moradias dignas, né, e perde a cidade também, que poderia ganhar mais rapidamente um parque. Quer dizer, Natália, é um país doido, né? É um país doido em que você vê que, em função de questões eleitorais, você acaba beneficiando uma facção criminosa e prejudicando, seja aquela parcela de cidadãos que mora na favela, como os cidadãos que poderiam usufruir, como eu disse, de um parque, né? Ao mesmo tempo, você continua ali com um entreposto de drogas para a Cracolândia. É uma situação realmente absurda, e na minha coluna de hoje eu mostro, inclusive, uma fotografia em que a sobrinha e a irmã de um dos líderes do PCC, o tal do Léo do Moinho, né, estavam ali ao lado do Lula, no palanque, quando o presidente da República esteve aqui em São Paulo para visitar a favela. Sabe, no mínimo há inocentes úteis nessa história, né? Que não são tão inocentes assim, porque estão, na verdade, imersos numa luta eleitoral, né? Numa disputa eleitoral, na qual o que menos importa é o povo, né? Como só ia acontecer aqui no Brasil. É isso, né, Sabino? A gente teve ontem matéria da redação de São Paulo, do Luiz Vassalo, trazendo um esquema parecido com o que a milícia faz em várias favelas no Rio de Janeiro, do PCC fazendo muito parecido com a favela do Moinho, cobrando uma espécie, né, de pedágio ali para quem mora.
por ali. Aí hoje a gente tem essa matéria também da Andresa Matais, da coluna da Andresa Matais, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. E eu queria retomar, Sabino, que assim como eu comentei, né, quando eu te chamei, que... Você pode Diga. mostrar a foto que eu Sim, publiquei? sim. Você Tá pode aqui pedir para aberta mostrar no a foto, porque eu vou meu dizer, tablet, produção. eu vou dizer para vocês quem é quem aí, entendeu? Ótimo, perfeito. Agora já estamos em vídeo. Pode falar, Sabino. Ó, olha aí. Então, você tem aqui esta senhora aqui à esquerda na foto, com uma camiseta cinza com estampa. Esta senhora é irmã do Léo do Moinho, né? E a outra moça, que também está com o punho erguido, ao lado do presidente, esta com camiseta branca e casaco preto, esta é a sobrinha, é a filha da outra, né? Sobrinha do Léo do Moinho. Quer dizer, você veja, provavelmente estão aí como líderes comunitárias ou qualquer coisa que o valha, né? Mas são ligadas a um criminoso, né? Que tem interesses, como eu disse, imobiliários, entre outros, na manutenção dessa favela do jeito que está, né? Então, olha aqui, a de camiseta branca e casaco preto é Yasmin, e a outra, que é a irmã, chama-se Alessandra, né? Então, assim, eu até me pergunto é, é, até que ponto, né, é, o entourage do presidente Lula não sabe quem são essas pessoas. Será que não sabe? Né? Como a tal da ONG ligada ao PCC ajudou ali a organizar o pedaço para que o presidente fosse fazer a visita, eu creio que sabem, né? Sabem quem são essas pessoas que estão ali ao lado do presidente da República, né? O que é um completo absurdo, né? Um completo absurdo. Então, assim, é uma situação que é semelhante a outras que já vivemos, né? Em que a esquerda acaba se compondo, né? Com uma certa marginalidade, né? É, para tornar as coisas mais difíceis, né? Sempre movida por interesses ideológico-políticos. Tá errado, isso aí tá errado. Imobiliário, né, nessa região é cada vez mais forte. No centro de São Paulo, a gente vê prédios bem altos de lofts, né, aqueles apartamentos pequenos que muita gente ali, estudante de faculdades ali da região, PUC, Mackenzie, FAAP, que estão ocupando esses prédios. Então a gente vê esse interesse imobiliário cada vez mais forte na região. Sempre existiu, Não, mas, né? não, mas ali nem. Veja, eu estou sendo irônico quando eu falo interesse imobiliário, né? Porque eles têm casebres, né? A gente fala É. casa, mas na verdade são casebres, né? Inclusive, eu tenho notícia quando foram demolir as casas já desocupadas, isso deu origem à tal da resistência popular, né? O PCC não quer que se derrube nada, né? É, Relatos assim, tem casas que parecem de papelão, você entendeu? Que você podia, elas se desfaziam nas mãos das pessoas que foram encarregadas de demolir as casas. Quer dizer, é uma situação muito, muito precária. Você entende? Não, e a transformação daquilo num parque seria um enorme benefício para a região, né? Diretamente para os moradores da região e indiretamente para quem não mora na região, mas que teria ali possivelmente um parque ao qual poderia ir nos fins de semana, etc. É, o centro de São Paulo é um desses absurdos. Aliás, não só o de São Paulo, mas São Paulo é mais eloquente, né? De uma região que tem toda a infraestrutura, né? Para receber, para moradores, para hospedar uma vida, né? Pujante, e que, no entanto, foi esvaziado pelos contínuos processos de criação
de criações, né, de novos centros em São Paulo. Quer dizer, São Paulo é uma cidade esquizofrênica, porque tem, primeiro, o centro foi a Paulista, deixou de ser a Paulista, passou a ser a Faria Lima, aí tem a nova Faria Lima, aí tem a região da Berrini, aí tem a região da Vila Olímpia, quer dizer, foram sendo criados diversos centros, né, e houve um esvaziamento do centro de São Paulo, né, também muito em função do abandono a que ele foi relegado, né? Uma pena, porque eu, por exemplo, como paulistano, eu quando era criança, me lembro que meus pais me levavam à Praça da República para brincar. Você ali tinha restaurantes, você podia andar, né? Tranquilamente, sem nenhum receio, sem nenhum medo. E hoje virou, sei lá, um cenário de pesadelo, né? Que tem ainda, agora tem umas ilhas ali muito bem policiadas e tal, mas assim, o conjunto da obra ainda é muito ruim e, e a esperança é que esse centro administrativo do governo do estado possa trazer uma regeneração, né? Para pelo menos essa parte do centro de São Paulo que é a mais degradada. É isso. Conversamos com o Mário Sabino nessa tarde de terça-feira sobre esse novo dilema ali na favela do Moinho, no centro de São Paulo. Sabino, obrigada, viu? Até quinta-feira. Obrigado, Natália. Até quinta. Até. E a gente